Eu sei que a bondade de Deus se renovou sobre você nesta manhã. Eu sei que os cuidados do Senhor realmente têm sido uma evidência na sua vida e na minha vida. Eu sei que a igreja no Brasil tem sido alvo da misericórdia do Senhor. E por isso eu peço aos irmãos que fiquem de pé nesta manhã e que você pudesse olhar para o seu irmão do lado, antes da gente começar nas meditações que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Você pudesse olhar para o seu irmão ao lado e dizer: olha, irmão, a bondade de Deus, o cuidado de Deus está sobre você. Pode ver a grandeza de Deus no seu irmão. Você pode ver os feitos de Deus no seu irmão. E são essas as razões pelas quais nós devemos motivar a servir ao nosso Deus. Porque Ele é bom. Amém. E a sua bondade dura para sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos refletir. Porque eu quero compartilhar com meus irmãos nesta manhã a história de dois homens. Homens que estavam dispostos a dar. Homens que estavam dispostos a pagar o preço para conduzir o povo do Senhor nos mais difíceis caminhos, para trazer dignidade de novo a este povo. E daí, extrair lições práticas, objetivas, para nos conduzir também aqui dentro das nossas igrejas, para que nós possamos realmente cumprir a missão que Jesus Cristo nos deixou. Alguém pode lembrar para mim qual é a missão, a única missão que Jesus nos deixou na terra? Alguém poderia me dizer, por favor? Vamos falar juntos, irmãos? Qual é a missão única de Jesus Cristo que Ele nos deixou? Nós estamos ensaiando, agora é para valer, tem que pegar. Nós temos que acreditar que essa é a missão que realmente nós temos, que Deus nos deixou, e por isso nós temos que falar com convicção. Então agora é para valer. Qual é a única missão que Jesus nos deu? Nós estamos aí ensaiando, está difícil. Vamos falar uma só voz, como um só homem, como um só povo nesse país, com um único objetivo, que é buscar e salvar os perdidos. Vamos falar de novo? Qual é a missão de Jesus? Buscar e salvar os perdidos. Agora sim. Agora melhorou. Nós somos... E talvez essa timidez revele realmente o nosso descuidado a esta missão. Ou a nossa indiferença a esta missão. Mas essa é a missão que Deus nos deixou, que Jesus nos confiou, de buscar e salvar os perdidos. Nos livros de Esdras e Neemias, eles detalham as ocorrências que se deram com o regresso do povo de Deus a Jerusalém. E ali eles enfrentaram situações difíceis, problemas difíceis de serem solucionados. Eles tinham uma tarefa única, objetiva, de reconstruir não só as muralhas, não só o templo, mas realmente trazer de volta a glória do Senhor. Que por trás daquela construção estava a presença de Deus, a glória de Deus que manifestava ao povo de Israel, que um dia tinha abandonado aquela casa por causa da própria rebelião do povo. Portanto, irmãos, eu faço uma pergunta a você. Eu gostaria que você pudesse olhar para dentro de si mesmo e responder essa pergunta. E durante essa mensagem você pudesse refletir nessa pergunta. Se você está disposto, como Esdras e Neemias, a pagar o preço de também nós cumprirmos a tarefa de edificar, não um templo composto de cimento e pedras e tijolos, mas um templo espiritual que é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, composto de pedras vivas, que sois vós. Se nós estamos dispostos realmente a grandes sacrifícios, não apenas pequenos sacrifícios, não apenas
momentos, mas uma vida de compromisso, uma vida de dedicação realmente a Deus, a sua palavra, a sua igreja, a sua missão, como Esdras e como Neemias. O Esdras, ele se ocupou com a restauração do templo e com a assistência espiritual do povo. Ele estava realmente interessado no bem-estar do povo, enquanto Neemias estava interessado com a segurança do povo, com a proteção do povo. E por isso, eu e você precisamos de estar no lugar certo, onde Deus nos colocou, com os dons que Deus nos deu. Você percebe que tudo vem dele, nada é nosso, a missão é dele, os dons que ele nos deu também são dele, a tarefa que nos confiou é dele. Nos resta como servos cumprir seu objetivo proposto para cada um de nós. Realmente estamos comprometidos como esses homens? E se estamos, nós vamos estar onde Deus nos colocou. Nós vamos fazer o trabalho que Deus nos confiou. E nós vamos fazer isso porque Ele também, por causa da sua bondade, por causa do seu amor, tem despertado em nós esse mesmo desejo. A história do regresso desse povo relata-se em 2 Crônicas, no capítulo 10. E você ali percebe uma decadência moral e espiritual muito grande, porque a história desse povo começa aí. Daí vai surgir o exílio, daí vai surgir o sofrimento por causa da desobediência às leis do Senhor, por causa da idolatria, por causa das contendas, por causa das divisões que existiam entre o próprio povo. E aí o povo vai para o exílio, e ali eles vão permanecer numa noite escura, que vai durar 70 anos. Uma noite escura, uma noite de decepção, uma noite a vagar nos seus próprios pensamentos, uma noite que os levou a um pesadelo de 70 anos, com uma pergunta. E na verdade, com uma afirmação. Aqui estamos, longe de casa, longe da família, longe do próprio Deus, porque na Babilônia se viu os deuses, não viu Deus. A primeira visão dos judeus, quando lá chegaram, e a mensagem de muitos que desviaram da sua fé judaica, era que o Deus de Israel era fraco, e que os deuses babilônicos eram poderosos. Afinal de contas, eles nos conquistaram. E por isso nós estamos aqui. Infelizmente, a história desse povo, começando em Crônicas capítulo 10, um rastro de desobediência, de idolatria, é um rastro de contenda entre eles mesmos, e disputas e divisões entre eles mesmos. E os reis e as autoridades do povo se davam práticas abomináveis, práticas que levaram o Senhor a irar-se contra aquele povo e tirar a sua bondade sobre eles. Sabe, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque a bondade do Senhor tem se renovado sobre cada um de nós a cada manhã. Mas se nós também nos darmos a desobediência, se nós também esquecermos a missão que o Senhor nos confiou, se nós também nos darmos a idolatria, se nós também nos darmos as contendas, as disputas, as divisões, a bondade do Senhor também vai se distanciar de nós. Porque de Deus ninguém se zomba. Não zombaram no passado, não há de zombar no presente momento, e o futuro do Senhor é glorioso. Amém. Porque Ele é Deus sem você. Você sem Deus é nada. Você pode dizer isso para o seu irmão, você sem Deus você não é nada, mas Deus sem você é Deus. Pode falar isso para o seu irmão, por favor? Fala isso para ele, avisa isso para ele, porque às vezes nós esquecemos, nós achamos que nós somos alguma coisa sem Deus. Viu, Sardinha? Você sem Deus é nada, mas Deus continua sendo Deus sem você. Ele é Deus. Viu, Antenor? Ele é Deus sem você.
Eu sem Ele não sou nada. Você sem Ele, você é nada. Mas Ele é Deus sem você. Ele é soberano sem você. E por isso você precisa olhar para si mesmo, olhar para o seu ministério, olhar para o seu serviço a Deus, olhar para as suas obras e realmente responder essa pergunta. Se tudo que você tem feito tem contribuído para a salvação, ou tem cooperado para a destruição, ou tem cooperado para a morte, porque o reino de Cristo é de salvação, o reino de Cristo é de libertação, o reino de Cristo traz a cada um que lhe faz parte realmente a redenção. Ou se nós estamos em obras como os reis de Israel e o povo de Judá, em especial observando esse momento histórico da vida do povo, que trazia em si o aroma da morte, por causa da idolatria, por causa da contenda. Eu sei que isso não existe entre nós, isso é coisa deles. Contenda, desunião, é coisa deles. Isso não existe entre nós. Será verdade essa afirmação minha? Irmãos, nós precisamos ser como esses homens, Neemias, Esdras e o povo que ele liderou. Um povo que, quando voltaram daquele pesadelo de 70 anos, se dispuseram a servir o Senhor de todo o coração. Depois daquele pesadelo de rebeldia, de desobediência, eles voltaram. E eles voltaram com um só objetivo, com um só propósito: trazer de novo a glória do Senhor, até porque as profecias dos grandes profetas Isaías e outros tinham que ser cumpridas. A glória do Senhor teria que voltar à casa do Senhor, a bondade de Deus teria que voltar à casa do Senhor, e no estado atual degradado do povo, a construção em ruínas, o povo moralmente desesperado, o povo vindo de um pesadelo. Você já acordou numa noite de pesadelo? Aqueles primeiros minutos que antecede o seu despertar, o que acontece? Eles estavam acordando, e eles viram miséria, eles viram destruição, eles viram tristeza, mas eles tinham algo, eles tinham as profecias dos profetas antigos que os motivavam. Sabe, irmãos, nós temos Jesus, que deveria nos motivar também a cumprir sua missão, a cumprir seu objetivo. Eles eram homens, apesar de homens privilegiados, eram homens que eram sensíveis às necessidades reais do povo. E nós precisamos ser homens sensíveis ao sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor, como eles. Você pode perceber isso na leitura dos livros de Esdras e Neemias. Como eu gostaria de nós tivéssemos tempo, como eles fizeram. Eles leram a lei do Senhor desde o nascer do sol até o meio-dia. E eles tinham vontade em conhecer a lei do Senhor. Esses homens eram sensíveis. Não eram durões, não eram machões, não eram cabeçudos, falaram de cabeça grande aqui, né? Eram homens sensíveis às necessidades reais daqueles que eles serviam. Homens que não esqueciam das necessidades do seu povo. Apesar de homens privilegiados, porque serviam numa corte pagã com privilégios, mas homens que sentiam na alma a dor e a aflição do seu povo. E por isso, eles completaram a tarefa que a eles foram confiadas. Sabe, irmãos, nós temos uma tarefa. Nós não somos senhores dessa tarefa. Nós não mandamos nessa tarefa. Nós também não controlamos e nem manipulamos aqueles que estão ao nosso lado, que cooperam conosco nesta tarefa. Nós somos servos com eles.
E só vamos realmente completar essa tarefa se nós percebermos e formos sensíveis às necessidades daqueles que estão em nossa volta. Quantos que estão entre nós que choram e nós nem percebemos? Quantos vão ao culto do Senhor no domingo, à adoração do Senhor, e lá chegam, sentam nos seus bancos, adoram a Deus, mas tristes em sua alma, e nós não percebemos, porque estamos tão ocupados com nós mesmos, que nós não temos tempo para o nosso irmão, nós estamos tão preocupados com a liturgia, com a forma, que esquecemos a essência. E por isso, irmão, nós precisamos voltar e resgatar essa sensibilidade pelas pessoas que Deus nos confiou, pelas pessoas que Deus colocou sob nossa responsabilidade e sob os nossos cuidados, porque afinal de contas somos apenas servos. E depois de terminar essa tarefa, devemos todos como uma só voz dizer: servos inúteis, porque só fazemos aquilo que deveríamos ter feito. Não há lugar de honra para nós, apesar que Ele há de nos honrar no último dia. Só lugar para serviço. Neemias e eles entenderam bem essa mensagem. E eles dispuseram em seu coração, em sua alma, servir. E por isso, ele serviu. E como servir? Deus também tinha um objetivo para continuar o seu propósito, a sua história junto com aquele povo. E por isso ele sempre estimular, através da ação do seu Espírito, homens como Esdras e Neemias para conduzir o povo. Sabe, irmãos, que nós precisamos permitir que Deus nos desperte para esse trabalho. Muitas coisas talvez tenha despertado você, que talvez não seja o Senhor. E talvez nós andamos tão descompromissados. Talvez seja a razão porque nós andamos tão indiferentes com a missão que o Senhor tem nos confiado. Porque talvez não tenha sido o Senhor que nos despertou. Eu já despertei algumas pessoas para a fé. Pergunta quantos dessas pessoas ficaram na igreja? Nenhum. Zero. A verdade é que é o Senhor que tem que despertar. A verdade é que o Espírito do Senhor é que convence. Amém. Na verdade que é Deus que faz. Eu apenas leio a sua palavra. Eu apenas oriento através das Sagradas Escrituras. Você apenas orienta, você apenas esclarece como um servo do Senhor. Eu não sei o que tem despertado a igreja no Brasil. Eu não sei o que despertou para a missão. Se seu chamado veio realmente do Senhor. Porque se veio, então, irmãos, é hora de nós acordar do sono de 40 anos. Porque a igreja no Brasil tem 40 anos. E não passa de 5.000 pessoas. Dura realidade. Muitos têm esforçado para mudar essa realidade trágica. Muitos têm se doado, muitos têm se esforçado, mas a maioria de nós tem ficado indiferente. Esses homens sabiam da sua missão, sabiam da real situação do seu povo, sabiam da real situação a qual eles existiam e por que eles existiam, e eles tomaram uma decisão: nós vamos sair desta vergonha. Eu convoco a congregação santa de Deus que está aqui hoje a esforçar, a se dispor para que nós saiamos também desta vergonha. Porque há 40 anos que estamos aqui no país, apesar de todos os esforços de muitos, apesar de toda a dedicação de alguns, a maioria de nós não leva uma alma sequer ao Senhor nosso Deus. A maioria de nós. E é por isso que depois de 40 anos, nós temos 5.000 pessoas. Eu não sei os dados reais, mas é o que se ouve. Eu sei que o Senhor tem mais do que 5.000 pessoas no Brasil.
Eu sei que o Senhor tem convencido muito mais do que 5.000 pessoas no Brasil, mas dentro das nossas igrejas somos esse número. E nesta manhã o Senhor está nos chamando a sermos homens dispostos. Você pode dizer para o seu irmão do lado: irmão, o Senhor está te chamando a ser um homem disposto. O Senhor está te chamando a ser um homem que realmente se dá a grande sacrifício. Não há pouco sacrifício, há grandes. Homens dispostos a se doar, a se sacrificar em prol do reino de Deus nesses países. O Esdras e o Neemias, eles lançaram mão de algo que nós conhecemos bem: a graça de Deus. Quem é que não tem sido alvo da bondade do Senhor? Quem é que não tem sido alvo do cuidado do Senhor? A maioria de nós no passado éramos ladrões, bêbados. Nós vimos de onde nós viemos, uma cultura perversa e má, como nosso irmão Al nos expôs ontem. E todos nós éramos maus. E para sua informação, nós continuamos maus. Porque só um é bom: Deus. Só um que é bom: Deus. Mas nós somos alcançados. Nós somos uns maus alcançados, perdoados, aceitos. Amém? Nós somos uns maus convertidos, modificados, transformados. Somos uns maus que aceitaram a bondade de Deus. E Neemias e Esdras lançaram mão da graça do Senhor para continuar com o seu objetivo e o seu alvo diante dos seus olhos. E por isso eles lançaram mão da palavra do Senhor. Tira a palavra do Senhor da sua vida e você vai se dar a um abismo de escuridão. Eles lançaram mão à palavra do Senhor. Eles lançaram mão à oração. E eles lançaram mão à adoração a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos realmente sermos homens da palavra. Homens fiéis à palavra do Senhor nosso Deus. Homens leais à palavra, aos princípios do nosso Deus. Homens que exercem o ministério da oração, que não faz da oração apenas um momento corriqueiro, mas homens que desenvolvem tempos de qualidade com o seu Deus em comunhão, e homens de adoração. Porque enquanto Deus faz o seu trabalho, enquanto Deus cumpre os seus propósitos para este mundo e para o povo que o chama de Deus, eu e você precisamos notar os homens que Deus despertou para a missão. Sabe, irmãos, o bom servo na casa do Senhor é aquele que nota aqueles que o Senhor despertou. É aquele servo que nota aquele homem que o Senhor chamou. Talvez aquele homem seja o menos provado. Nos olhos da comunidade, é o rejeitado, é o desprezível, é o louco do apóstolo Paulo, o assassino, aquele que perseguia a Santa Igreja no princípio. É o Pedro que negava o Senhor na noite, que dizia palavrões numa noite de dor do seu mestre. É o menos provado, mas são aqueles que o Senhor desperta, porque o apóstolo Paulo falou que o Senhor escolhe as coisas indignas, as coisas loucas, as coisas desprezíveis, as coisas sem fama, as coisas sem nome, as coisas sem cultura, as coisas loucas desse mundo, para tornar os sábios da presente era em desprezo. Não foi isso que Paulo falou, irmão? Se você acredita nisso, diga um amém aí. Meu irmão, os bons servos da igreja são aqueles que notam aqueles que o Senhor despertou, e aqueles que têm a coragem de investir seu tempo, seus bens, sua vida
nesses homens, como Esdras e Neemias fizeram, quando perceberam a real situação do seu povo. O nosso Deus é um Deus que não conhece barreiras. Eu e você conhecemos. Nós trombamos nela quase o tempo todo, enquanto vivemos 70, 60, 50, 40 anos nessa vida. O nosso tempo está acabando. Só que às vezes nós achamos que nós podemos nos dar o luxo de deixar a missão que o Senhor nos confiou para amanhã, para depois da faculdade. Aí sim eu vou me dedicar. Para depois do casamento, aí sim eu vou me dedicar. Para depois que eu superar as crises financeiras da minha vida, as crises existenciais, aí sim, aí eu vou estar pronto. Irmão, o Senhor te chama hoje. O Senhor nos convida hoje, como convidou aqueles homens, numa situação difícil. E você pode em casa ler toda a Escritura, começando desde o capítulo 1 até o último capítulo de Neemias, de Esdras e Neemias. E você pode resgatar esses princípios que eu estou tentando passar para os irmãos nesta manhã. Sabe por que deu certo o retorno? Porque eram homens que o Senhor despertou. Só vai dar certo se nós nos tornarmos homens que o Senhor despertou. Não a conveniência, não a facilidade, não aos recursos desta vida, até dos nossos irmãos, mas homens cujo coração Deus despertou. E porque o Senhor não conhece barreiras, o Espírito do Senhor moveu as principais autoridades do povo, moveu também os sacerdotes, os levitas para servirem no templo. Foram despertadas outras personalidades daquela época, cujas categorias não são mencionadas nos livros, que está sendo observado mentalmente por nós, para cumprir a tarefa que Deus tinha dado a eles. Moveu um poder pagão, chamado poder babilônico, para disciplinar. Moveu um poder persa para libertar. O Senhor não está limitado às nossas limitações, às nossas barreiras. O Senhor não está limitado às nossas crenças. O Senhor não está limitado à parede, às paredes que nós construímos. E por isso o Senhor continua a despertar homens dentro do seu povo e homens fora do seu povo, mas era o Senhor fazendo. Como Ele despertou Ciro para ser o Messias do tempo do Velho Testamento, para libertar um tipo, como Ele despertou os príncipes, e como Ele despertou o povo que não voltou para casa, que permaneceu lá na Babilônia. Deus também despertava aquelas pessoas para que elas pudessem, com donativos, ajudar aqueles que estavam voltando. Era o Espírito Santo movendo o povo, movendo as pessoas para abrir os propósitos de Deus. E a minha oração nesta manhã é que o Senhor realmente mova eu e você a sair dos nossos bancos, a sair do nosso comodismo, a sair da nossa indisposição, a sair das nossas crendices, das nossas superstições, das nossas falácias, das nossas brigas, das nossas divisões, a sair de tudo isso e voltarmos para o propósito do nosso Deus, que é buscar e salvar o perdido. Eu não tenho outro propósito, não tenho outra missão. Ele pode abençoar você de todas as formas, mas o seu objetivo é que você use as formas pelas quais Ele tem te abençoado para alcançar os perdidos. Somos sacerdotes de Deus, e como sacerdotes nós precisamos participar realmente da missão que o Senhor nos confirmou, através da sua palavra, através dos grandes atos do nosso Senhor Jesus Cristo, através da ação maravilhosa da igreja, que nasceu no início por causa da palavra do Senhor. Mas nos dias de Esdras e Neemias, você nota ali 3 grupos de pessoas. Das
E desses 3 grupos, eu e você podemos nos identificar com eles. Tinha um grupo que podia provar a sua genealogia. Esdras lembra de uma lista de nomes de pessoas que podiam lembrar das suas origens. Eles podiam lembrar da sua descendência, e para nós isso não tem muito valor. Mas para o judeu isso era de suma importância. Porque a lembrança da sua origem realmente te faz. Realmente faz o homem que você é hoje. Se nós temos esquecido quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, nós ficamos acomodados. E por isso eu quero lembrar os irmãos que vós sois a nação santa, vós sois sacerdócio real, vós sois povo de Deus, poemas de Deus. O que é de bonito no coração de Deus? Você é um poema. Alguns está sendo escrito aí. De vez em quando o senhor tem que apagar algumas coisas, escrever de novo. Mas nós estamos sendo transformados, amém, irmãos? De glória em glória, de passo em passo, de dia a dia. Mas esses homens que podiam lembrar as suas origens, eles tinham uma qualidade fundamental, não pode faltar nas nossas vidas, que era o zelo pelas suas famílias, que era o zelo pelos seus ancestrais, pelas suas tribos, pelo seu clã. Eles eram zelosos. Porque o que levaram eles a conservar, após tanto tempo, tal conhecimento? Se nós queremos deixar de ser 5 mil e tornar 5 milhões, 10 milhões, 250 milhões, porque essa é a missão que o Senhor nos confiou, transformar todo cidadão brasileiro num discípulo dele. E nós não podemos descansar enquanto isso não se concretizar. E nós, os mais velhos, temos que passar isso para os mais novos para as crianças, e todos têm que saber, do menor da nossa congregação ao mais idoso, da tarefa que o Senhor Deus nos confiou, para que haja um despertar. Aqueles homens só podiam lembrar das suas origens porque eles conservaram a sua fé. Eles só lembraram das suas origens porque eles conservaram a esperança que o Senhor ia cumprir as promessas. Eles só conservaram a sua genealogia porque eles realmente amavam o Senhor e amavam as promessas do Senhor e amavam o Deus de Israel e amavam o seu povo. E por isso esse amor, esta fé, esta esperança nas promessas não deixaram eles esquecer. O tempo não podia apagar as promessas do Senhor. O tempo não podia apagar o amor do Senhor provado por eles. O tempo não podia apagar a esperança, a fé daqueles homens. Eu espero que o tempo não apague o nosso amor para com Deus, a nossa fé para com o Senhor e a esperança que nós temos de um dia sairmos desse corpo de humilhação e sermos transformados em um corpo de glória. Não é isso que nós esperamos? O que você espera? Se dá bem nessa vida? Você pode até se dar bem nessa vida, mas deixa eu te lembrar, você sem Deus, você é nada. E deixa eu te lembrar de novo, Deus sem você é Deus. Por isso, não deixe que o tempo, não deixe que as adversidades, não deixe que as provações, quantas provações eles vivenciaram, quantas dificuldades eles experimentaram, quantas noites sem dormir eles provaram naquela noite escura de 70 anos, quantas noites de lágrimas derramadas, quantas expectativas criadas, e foram
Essas coisas que mantiveram aqueles homens firmes na sua fé, firmes na sua esperança e firmes no seu amor. A lembrança de quem eles eram. Você pode falar para o seu irmão do lado: irmão, você é povo de Deus. Não deixa ninguém dizer o contrário. Você é filho. Isso é o que é de mais importante. A nenhum dos anjos Deus chamou de filho. Pode falar. Nós somos o povo do Senhor. Você é filho. Qual dos anjos ele disse: tu és meu filho? Esse texto foi aplicado a Jesus 100%, mas antes disso foi aplicado a nós, lá no Salmos 8. Nós somos filhos, só por um pouco menor do que Deus. Filho. Você é igual. O termo filho, muitas vezes hoje na cultura nossa, destituída da bondade do Senhor, filho não significa muito. Mas eu tenho orgulho do meu, que passou em primeiro lugar lá na faculdade de Minas Gerais. É meu filho, eu tenho orgulho dele. E eu creio que se nós estamos levando a vida cristã a sério, Deus está lá batendo no peito. É meu filho. O Charles é meu filho. O Eduardo é meu filho. O Gates é meu filho. O Zanata é meu filho. O Sardinha é meu filho. Apesar do nome. É meu filho. Deus nos trata como filhos. Deus tem orgulho de nós. Mas quando nós esquecemos disso, nós lamuriamos. Nós não levantamos para a missão. Nós nos tornamos derrotados. Porque um povo sem memória, já diziam os poetas desse mundo, é um povo destinado ao fracasso. A nossa descendência é lá no céu, amém? Foi de lá. Você é hoje o que é, porque Ele, o Deus de Israel, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fortaleceu os seus passos, endireitou os seus caminhos, colocou você na trilha certa, te trouxe para a Santa Igreja, te deu dons, te deu recursos, te deu família, te deu filhos. E se você pedir mais, o Senhor te dá, amém, irmão? O Senhor te dá porque Ele é Pai, Ele é Deus. Mas quando nós esquecemos disso, nós ficamos indiferentes e frios. Como o terceiro grupo, que Esdras identifica como os impuros para o sacerdócio. Sabe por quê? Porque eles não podiam provar quem eles eram, de que famílias eles eram. Nós somos da família de Deus, nós somos povo de Deus, nós somos rebanho do Senhor, nós somos o que é de mais bonito no coração dele, nós somos poema de Deus, por um pouco menor do que o próprio Deus, de honra, de dons, de talentos, de habilidades. Deus nos coroou, Deus desceu o plano do seu Espírito, Deus nos confiou uma tarefa, Deus nos deu irmãos, Deus faz tudo por nós. E está na hora de nós fazermos alguma coisa pela igreja no Brasil. Talvez você está fazendo, e você merece meus aplausos. E Deus está lá dizendo: é meu filho, é meu filho. Mas talvez você não esteja, talvez você não acredita nisso, talvez você não vivencia isso, como aqueles que foram excluídos. Você também será, eu também serei. E nós precisamos voltar às veredas antigas, aos caminhos antigos, propostos por nosso Deus, na sua palavra. E nós precisamos caminhar. Na minha juventude, não que eu esteja avançado nos meus dias nesse mundo, apesar que às vezes agacha e não levanta, apesar que às vezes para levantar da cama se torna puxar uma baleia para fora do mar, do corpo estão desfalecidos, porque esse corpo está morrendo. Mas a minha esperança é que ele será revestido de glória.
o seu corpo de humilhação, talvez seu corpo adoentado hoje, será revestido de glória, irmãos. Será revestido de poder. Na sua cabeça receberá uma coroa. Na verdade, 3. Alguns de vocês, por lambuja, vai ter 4. As senhoras de vocês vão levar elas para a eternidade. Amém, irmão? É a tarefa que Deus te deu como marido. Levar a sua senhora para o reino eterno. Só isso. Seu objetivo como marido é levar a sua esposa para o céu. Você pode falar para o seu irmão do lado? Eu vou fazer isso porque eu fico falando. Eu não sei do tempo. Quando eu começar a sentir os tomates aqui na frente, eu vou parar. Mas enquanto eu preparava essa mensagem, para sua informação, eu escrevi quase 30 páginas. Chegando aqui, eu cortei algumas, embrulhei e joguei fora. Fiquei riscando algumas coisas aqui, alguns de vocês me viram fazendo isso. E eu ainda estou na 11ª. Graças a Deus que o Antenor me deixou fazer a mensagem antes dele. Porque se o almoço for sacrificado, é responsabilidade do Antenor. Não é minha. Mas nós vamos receber, eu estava falando das coroas, que o Senhor vai nos coroar. Eu falei que alguns de nós levará 4. Mas talvez você não é casado, é solteiro, e o Senhor volte hoje ainda, e tomara. Eu conheço uma igreja do Senhor no Brasil que ora todos os dias pela volta de Cristo. Eu gostaria que todas as igrejas do Senhor orassem todos os dias pela volta do Senhor, porque apressando a volta dele também vai nos apressar a fazer a obra dele. Porque se o dia do Senhor é hoje, eu não tenho mais tempo, o tempo acabou, eu preciso com urgência arrumar minha casa, eu preciso com urgência pregar o meu vizinho, eu preciso com urgência entrar na casa do meu amigo e dizer, olha, o Senhor está voltando, as chamas do inferno estão chegando e esse mundo será batizado com fogo, portanto, saia das chamas eternas, eu preciso de urgência, eu preciso de pregar, eu preciso de ensinar, eu preciso viver dia após dia, segundo após segundo da minha existência, pregando, ensinando, testemunhando, amando, servindo de tapete para os outros passar por cima, porque o servo do Senhor é isso. Ele serve. Ele não manda, ele não disputa, ele não tem que provar nada para ninguém, ele não tem que justificar seus feitos, ele simplesmente serve. Ele é acusado, ele não fica preocupado com as acusações, ele responde à altura de Esdras e Neemias. Não é assim, fim de papo, continua a obra. Ele não se dá o luxo de perder tempo com conversa fiada, nem fazendo alianças com o inimigo. Eles não. Nós temos muita coisa para fazer, nós não podemos ir aí. Eu espero que nós ouvimos pela volta do Senhor todos os dias, porque isso vai nos incentivar e vai nos fazer lembrar que o tempo está acabando. Na verdade, estamos vivendo a última hora desde os dias do apóstolo João. E já se passaram 21 séculos. Nós devemos estar vivendo os últimos minutos. O Senhor vem, amém? E Ele vai te coroar com 3 coroas. A primeira delas é a coroa da glória. Você sente essa fraqueza? Seu corpo desfalecendo, desmanchando? Não haverá isso mais na eternidade. Ele vai te dar a coroa da glória. E você não sentirá mais fraqueza, nem dor, nem o seu corpo se desmanchando. Porque Ele te coroará com a coroa da glória. Mas também da vida. Ele vai te dar a coroa da vida. Nunca mais a morte. Você já andou sobre a terra fofa de um cemitério? Para ali, lá na congregação de Betim, nós plantamos os nossos irmãos. Porque nós vamos colhê-los na ressurreição. Não sepultamos ninguém. Pelo menos em Betim a gente não sepulta ninguém, a gente simplesmente planta. Sabe por quê? Porque nós vamos colhê-los na ressurreição. Você crê na ressurreição? Nós vamos colher os nossos entes queridos na glória do Senhor, na vida do Senhor. Nós o veremos de novo. Você pode lembrar de homens que passaram por aqui, que não estão mais conosco, que partiram. Nós vamos colhê-los em glória. E a vida voltará a eles. Mas também você vai receber a coroa da justiça. O pecado tem te atormentado?
Talvez eu estou diante de uma assembleia que não peca aí, só atormenta o pregador. Mas o pecado tem te atormentado. Saiba que no dia de Cristo será o fim dele. E nunca mais o pecado vai atormentar sua vida. Irmão, a nossa origem é bonita. A nossa origem é bela, a nossa origem é eterna, a nossa origem é santa, a nossa descendência é santa, porque vem do santo, do verdadeiro, de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Pai. Mas quando nós esquecemos disso, nós ficamos indiferentes. E tinha também um grupo de pessoas que lembrava das suas funções, lembrava das suas tarefas, mas não lembrava da sua origem. Alguns sacerdotes, alguns levitas, eles lembravam das suas funções, mas não da origem. E você tem esses 3 grupos lá, registrados no livro de Esdras. Os que lembravam da sua origem, os que lembravam das suas funções, mas esqueceram a origem. Talvez nós estamos preocupados demais com o que nós temos que fazer como pai, como marido, como filhos, e esquecendo a essência de tudo isso, que é Deus. Porque eu duvido que você seja um bom pai sem Deus. Muitos já tentaram e não pensam que você terá sucesso. Eu duvido que você seja um bom marido sem Deus. Eu não estou negando o caráter de algumas pessoas de forma alguma. Que ainda não conhece o Senhor, mas conhecerão, porque nós vamos levantar os nossos traseiros desses bancos e nós vamos pregar, amém, irmão? Nós vamos pôr nossos pés a andar de casa em casa, de cidade em cidade, de vila em vila, de rua em rua, de praça em praça, de mercado em mercado, de lar em lar, com as boas novas de Jesus. É esse o chamado de Deus para os seus homens aqui no Brasil. Esse é o chamado do Senhor. Nós precisamos sim lembrar das nossas funções, mas antes das nossas funções nós precisamos lembrar da nossa origem. Nós pertencemos a Deus, portanto nós fazemos. Nós pertencemos a Cristo e portanto nós pregamos, diz o apóstolo Paulo. Nossa origem. Lembre os seus irmãos que eles são, e você vai ver a diferença na sua igreja. Lembre eles, e você verá a diferença. Se você realmente faz parte do primeiro grupo, que conhece a sua origem, sabe da sua função, e faz, o Senhor está dizendo: é meu filho, é meu filho, tem orgulho. Mas se você só lembra da função, você precisa resgatar a sua origem, para cumprir bem a sua função. Mas se você não pertence a nenhum desses 2 grupos, você está à beira da rejeição. Você sabe a dor da rejeição? Provavelmente. Vocês não são tão bons assim. Provavelmente alguém já te rejeitou. Provavelmente alguém já falou: você não é capaz. No meu time você não joga. Na minha igreja você não trabalha. Na minha igreja você não entra. Talvez seja a pior rejeição, a rejeição religiosa, cruel. Deus nos chamou para incluir. Não foi? Incluir. Mas na minha igreja você não vai. Rejeição. Você conhece a dor da rejeição, mas nem compara com a rejeição de Deus aos infiéis, aos ingratos, aos maus, aos adúlteros, aos mentirosos, aos que adoram a Deus
com a boca e não com a sua vida. Aos que estão realmente motivados, não pelo Espírito, mas por qualquer outra coisa, por sustento, por salário, por pessoas, que não seja o Senhor, vai dar em nada. Em nada. E o Senhor vai te excluir. Vai ser o pior momento da minha existência. Vai ser um pesadelo não de 70 anos, como os judeus enfrentavam, sobre a minha cabeça. Se o Senhor Deus olhar para mim no último dia e falar: você não é meu filho. Você não me amava. Você não lutava pelo meu nome. Você promovia os seus projetos pessoais. Você fazia crescer o seu nome diante da nação e não o meu. Você não guardou a fé. Você não guardou a minha palavra. Você não guardou a esperança. Você não lançou mão às promessas. Você falava delas. Você pregava. Você ia para o Enó para ouvir o Geraldo lá de Curitiba. Mas você ouvia. Havia um grupo lá que não podia provar a sua origem e foram considerados imundos para o sacerdócio. Havia um grupo lá que não tinha sido movidos pelo Senhor e não podiam servir. Por isso, irmãos, pense na sua origem. Pense nas suas funções. Pense que você existe aqui para cumprir um propósito. Tornar o nome de Jesus conhecido em todos os cantos deste país. Tornar o nome de Deus, não o seu, não o meu, mas o nome de Jesus. Porque é neste nome que há salvação. É neste nome que há vida e que há esperança. Por isso, eu encorajo meus irmãos a repensar a sua origem, a repensar seu nascimento em Cristo, a repensar o seu comportamento, porque muitos de nós, sim, foram lançados nas águas do batismo, mas saíram de lá iguais, não mudaram nada, continuam estúpidos com as suas esposas e grossos com seus filhos, continuam ausentes em suas casas, não presentes como pais e como maridos, continuam indiferentes a Deus e continuam ausentes na casa do Senhor. Sabe uma coisa que havia na vida do povo que voltava? Era celebração, adoração a Deus. Dia e noite. Eles não faltavam às atividades públicas de adoração. Eles oravam, eles liam a palavra, eles adoravam, eles cantavam, incansavelmente trabalhavam. E quantos de nós, até evangelistas e mestres e presbíteros, nem estão com o seu Senhor no domingo? Não estão sentados à mesa com o seu Deus ali, comendo uma refeição? Porque eu vejo a ceia do Senhor como uma refeição. Como você ir na casa dos seus pais. Vocês que já estão fora da casa dos pais, para o bem deles. Não é verdade? Aí quando você volta, e aí tem uma refeição, e ali vocês sentam, comem, conversam, trocam experiências, e assim o Senhor, vejo assim, é um momento que a Santa Igreja reúne para uma refeição diferente,
mas uma refeição com o Pai que orgulha de cada um de vocês como filho, se tendes realmente nascido de novo. Se o seu viver diário é a essência do seu Senhor, sois vós o corpo de Cristo, a essência de Deus, o corpo de Cristo. Vamos falar junto? O corpo de Cristo, a essência de Deus, o corpo de Cristo, a essência de Deus. Sois vós. Vamos falar de novo? O corpo de Cristo, a essência de Deus, sois vós. Você tem sido? Eu tenho sido. O bom perfume de Cristo é dado quando eu passo, as pessoas podem sentir, ou eles percebem o cheiro de morte, ou o cheiro da vida. Irmãos, eu termino dizendo que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Eu termino dizendo, meus irmãos, que só por um pouco Deus se fez menor do que Ele mesmo. Eu termino dizendo, meus irmãos, que nós somos um povo especial, com uma missão especial, como Esdras e Neemias, com uma missão especial, a um povo especial, nós também somos. Eu termino dizendo, meus irmãos, que nós somos realmente sacerdotes do Rei, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, filhos do Senhor, homens amados de Deus. Mas nós somos tudo isso para cumprir um propósito, uma missão. E a missão de Deus, para ser cumprida, eu preciso ser o corpo de Cristo, a essência de Deus. Pense na sua conduta e responda. Tem sido a essência de Deus? Sua família está vivendo ou morrendo? As pessoas que amam ao seu lado estão vivendo ou morrendo? Tem sido a essência de Deus? Você está disposto de todo o seu coração a se dedicar a grandes sacrifícios, a buscar a lei do Senhor, a cumprir na sua própria vida a lei do Senhor, e aí sim, ensinar esta lei a todos deste país? Aí sim, pregar, ensinar, corrigir, admoestar? Basta esse amor e você vai se tornar grande no reino do nosso Deus. Essência de Deus sois vós, corpo de Cristo sois vós, com uma missão, com uma tarefa. Mas o que precede essa tarefa é sermos essência de Deus neste mundo. É a única coisa que precede esta missão, é sermos essência de Deus neste mundo. Porque se eu não for, quando eu abrir minha boca para falar de Deus, Ele será zombado pelos que estão ao meu redor, pelos da minha casa, pelos da minha vizinhança, pelas pessoas que estão à minha volta.
o nome do Senhor será zombado e blasfemado se eu não for essência de Deus antes da tarefa. Por isso, irmãos, preguemos o que Jesus pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Vocês não sentem saudades? Esqueça. Já foi mencionado o síndrome do pai ausente. E também o Ricardo mencionou o síndrome quase do palestrante ausente, né? E deu 2 horas, eu estava aqui e eu vi o síndrome do ouvinte ausente. Aí começaram a cantar, né? E aí começaram a aparecer, mas eu espero que nós não vamos ter o síndrome do ouvinte dormente. Porque não somente nós acabamos de almoçar, então o sono realmente ataca, ainda mais eu, que costumo há uns 30 anos por baixo, que eu tiro minha soneca depois do almoço. E eu tinha ouvido dizer que era o Álvaro que ia dar a palestra depois do almoço, então eu ia aproveitar a palestra. Mas não só isso, acontece que muitos de nós viajaram a noite toda. Quantos aqui viajaram a noite toda? Levanta a mão. Olha, eu diria bem que uns 40% mais ou menos viajaram aos 40%. Bem, falando do soldado, né, do soldado de ação, do soldado de iniciativa, do soldado valente, nós poderíamos falar de muita coisa, né? Esses assuntos assim genéricos podem ir em toda e qualquer direção. Eu podia falar de Davi, o grande soldado Davi, né? O comandante, dominador dos inimigos de Israel, que aliás já foi mencionado aqui de Davi, sobre Davi várias vezes, né? Eu podia falar de Josué, como grande soldado conquistador da terra prometida. Lembra lá no capítulo 1 de Josué, né? Fica firme na palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, etc. Né? Quer dizer, a gente poderia fazer aqui várias palestras sobre esse grande soldado. Nós poderíamos falar de Gideão, né? Derrotando os midianitas com seus 300 soldados valentes, né? Podíamos falar do que Paulo disse a Timóteo no final de sua vida, né? Lá no finzinho, em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Participa comigo dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Davi, no final da vida, entregando o bastão. Mas eu vou numa passagem que deixa muito claro sobre o fato que somos soldados e como tais, nós somos, e como tais devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, ou seja, da armadura espiritual para ser um soldado de fato valoroso. E nós sabemos essa passagem que ela está lá em Efésios, capítulo 6, de 10 a 20.
Deixe-me contextualizar um pouco o livro de Efésios, chegando lá no capítulo 6. Paulo estava preso, certo? Em Roma, escreveu aos Efésios lá no que poderíamos considerar como uma quarta viagem missionária, certo? O início de uma quarta ou o fim de uma quarta e antes do início de uma quinta, etc. Mas ele está preso lá em Roma e ele então, provavelmente ele escreveu aos Efésios como uma consequência de informações que ele recebeu, provavelmente de Epáfras. Você não precisa concordar com isso, também não faz diferença nenhuma, mas você sabe que Epáfras fez uma viagem internacional. Olha, falando de soldado, você poderia ficar só concentrado em Epáfras, se você quiser, como um grande soldado. Mas ele fez uma viagem internacional lá da Ásia, para ir até a Itália, para conversar com Paulo sobre os problemas ali que estavam ameaçando aquela área, a igreja naquela região. Uma viagem internacional, é como hoje fosse, se você fosse de Turquia até a Roma, na Itália, e naquela época não tinha avião, não tinha celular, etc. Então ele fez essa viagem e deu uma informação para Paulo, então Paulo escreveu aos Colossenses, provavelmente foi na mesma época, e foram as mesmas pessoas que levaram a carta de Efésios também para a mesma região. E só para você brigar um pouquinho, não briga comigo não, briga com outras pessoas, eu tenho uma teoria de que a carta de Efésios não é aos Efésios. Eu não sou o único não. Que na verdade, de fato, seria a carta aos Laodicenses. Aos Laodicenses, mencionado na carta aos Colossenses. Mas Paulo então ele escreveu duas cartas, ao mesmo tempo, para a mesma região, enviadas pelos mesmos dois, Tíquico e Onésimo, ok. Ele enviou aquela carta a eles, e nós poderíamos facilmente combinar as duas cartas em dois lados da mesma moeda. Mas eu vou ficar mais no livro de Efésios, certo? Mas eu vou dar umas beliscadas em Colossenses, certo? Como o outro lado da moeda em que Paulo escreve. Agora, o que é que Paulo escreve aos Efésios, ou aos Laodicenses? Ele escreve que bendito o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, capítulo 1, versículo 3. Então ele está deixando bem claro que todos os cristãos são ricamente abençoados e igualmente ricamente abençoados. E você sabe que logo em seguida ele começa a falar dos gentios, parece que os gentios estavam desenvolvendo um complexo de inferioridade, ao que aliás é muito comum na igreja. Muito comum na igreja, complexo de inferioridade. Provavelmente desenvolvido pelo complexo de superioridade dos judeus. Ok. E ele então deixa bem claro, ele começa a falar dos gentios, aí ele fala que os gentios são iguais, igualmente abençoados, caiu barreira e já não existe mais aquela separação, tudo aquilo que você sabe que Jesus fez com relação aos gentios, o mistério oculto desde a fundação do mundo, etc, tudo aquilo. Aí no capítulo 4 ele fala, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Então qual seria a vocação que eles foram chamados? Qual é a vocação que ele menciona do capítulo 1 até o início, até o final do capítulo 3? Qual é a vocação? A vocação é que todos, inclusive gentios, são abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção espiritual. Não há bênção que não existe ao cristão, que não foi dado ao cristão pelo Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Agora, se você quiser conectar com Colossenses, ligar com Colossenses, você vai verificar que é na perfeita suficiência divina de Jesus,
na qual nós estamos aperfeiçoados, que nós somos abençoados com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, pelo Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador. Então, que andeis de modo digno da vocação. Nós agora somos ricos, ricamente abençoados, ricamente supridos em toda a plenitude de Deus, em Jesus Cristo. Nós somos santos aqui na terra, nós somos divinos aqui na terra, nós somos filhos de Deus caminhando nessa terra. Amém. Ó, gente, eu já posso sentar e já acabei de falar, porque se você pescou a ideia, já somos soldados valentes, soldados trabalhadores, soldados que dão a vida lutando pela salvação dada por nós a Deus. Já somos soldados, eu posso parar aqui, já fiz meu trabalho, vou embora. E se você continuar o livro, você vai verificar que ele fala de algumas áreas. Paulo fala de algumas áreas específicas. Logo no início ali, no capítulo 4, no versículo 7, ele fala de andar de modo digno da vocação que nós somos chamados como ricamente abençoados, sendo um membro da igreja. A igreja é composta de membros ricos. Não queremos igreja pobre porque, por natureza, a igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é uma igreja rica. Não é de gente pobre, não. Espero que você esteja entendendo muito bem que eu não estou falando de dinheiro no bolso. Eu estou falando do dinheiro espiritual na alma. É disso que eu estou falando. Então, logo de início, você vê que a igreja, olha ali, por exemplo, no versículo 14, para que não sejamos, vamos 13, vai do 4, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita unidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela timidez dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Uma igreja rica. Se a igreja onde você está não é rica, é porque os membros não querem andar de modo digno da vocação a que eles foram chamados, e eles foram chamados para serem membros ricos da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde ele é membro. Depois disso, no capítulo 4, versículo 17, até lá no capítulo 5, versículo 21, por exemplo, você vê que ele está dizendo do rico, do andar de modo digno da vocação que foi chamado como cristão individual na sociedade, andando ricamente nesse mundo tenebroso, andando ricamente mostrando a grandeza de Deus, mostrando as bênçãos aqui com as quais nós fomos abençoados nesse mundo tenebroso, andando ricamente, individualmente na sua vida diária de 24 horas, 7 dias por semana, aí por fora. Depois no capítulo 4, no capítulo 5, versículo 22, ele trata de outra área. Então a primeira área é a igreja rica. Segunda área, ou o membro rico da igreja rica. Segunda área, o cristão rico no mundo pobre. A terceira área, do versículo 22, do 5 ao 6, 9, o membro rico da família rica. O membro rico da família abençoada. O membro ricamente abençoado da família ricamente abençoada, porque ela é composta daqueles que são ricamente abençoados pelo Deus Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E depois disso, aí é o nosso texto, versículo 10 do capítulo 6. Quanto ao mais, e parece que ele falou, bem, então com relação a tudo aquilo que eu falei, você vai fazer o seguinte, e parece que é isso que ele está dizendo, porque agora ele vai falar do soldado. Quem é o soldado? Quem é o soldado? Ok. E no livro de Efésios, quem que é o soldado? Sim, nós. Qual o primeiro soldado que você notou no livro de Efésios? O
membro da igreja. E o segundo soldado que você notou? Aquele que anda batalhando nesse mundo tenebroso, iluminando, lutando contra as forças do mal na sua vida diária. Qual o terceiro soldado que você notou? O membro da família. O membro da família. Mas deixa eu dar uma pincelada aqui, porque poderíamos ficar horas aqui falando do 10 ao 20. Então eu vou ler para vocês. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Já falou tudo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecer o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como se cumpre fazer. Eu não vou descrever aqui para vocês essa armadura, porque, como falei, o tempo não vai permitir, e você sabe mais ou menos, mas deixa eu só falar alguma coisinha sobre essa armadura aqui. Por exemplo, no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, ok, no versículo 14, tais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A verdade é aquilo que vai nos segurar firme. A verdade é o que Jesus Cristo, na sua plenitude da divindade, nos informou. Fora das palavras de Jesus, não vamos ter a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus falou. Então nós nos cingimos, nos seguramos, nos apoiamos, nos fortalecemos ali, seguros, firmes, na palavra de Jesus. Vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça é que cada vez que você está mais na palavra, mais a justiça de Deus se revela na sua vida, e você vai se vestir cada vez mais da couraça da justiça. Lembre Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, não me vergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho. Os pés, você caminha levando o Evangelho da paz. Paz. Nós somos pacificadores. Não somente entre nós, mas também entre o inimigo, os inimigos, os perdidos, aqueles que estão longe de Deus e Deus. Romanos capítulo 5, lembra? Que quando nós éramos ainda inimigos, nós fomos pacificados ou colocados na paz de Deus pela morte de Jesus. Muito mais agora, né, pela vida dele, nós somos ainda mais, estando ainda mais firmes nessa paz com Deus. Versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno vai jogar mentira em cima de você, vai jogar ilusões em cima de você, e você mata no peito, baixa na terra, com o escudo da fé. Por que da fé? Porque a sua fé fala, não é assim, vai ser assado, e você pela fé
fica naquilo e o assado vai acabar de fato se manifestando e aquela fé vai de fato se concretizar uma hora ou outra na sua vida. Então você segura, se defende contra os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação, onde você não vai levar aquelas pancadas que poderiam te desnortear e te desviar da salvação, porque você está no caminho que leva à salvação, e a espada também do Espírito, que é a palavra de Deus, com a qual você naturalmente guerreia, não só se defendendo, mas também atacando contra o inimigo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. A oração faz parte naturalmente dessa armadura, porque aí você também não só ora por você ora pelos outros e assim por diante. Tomar a cabeça da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração. Então na palavra de Deus nós também oramos e assim por diante. Vamos fazer eu gostaria de tirar 4 conclusões desse texto. Para aqueles de vocês que naturalmente pregam, ensinam, eu vou usar esse texto e tirar 4 conclusões. 4 conclusões, certo? Desse texto, dessa passagem de 6:10 a 20. A primeira que eu vou tirar é que nós precisamos reconhecer que estamos numa guerra espiritual. Ao 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso aí é uma guerra. A guerra é dura. Não vai pensar que é uma guerrinha, não. E não vai pensar que você tem chance de ganhar essa guerra. A não ser se você se revestir de toda a armadura de Deus. Senão você cai feito um pato. Cai. Não tem quem resiste, não tem quem aguenta essa guerra. Não tem quem não é vencido pela guerra, a não ser aquele que está revestido de toda a armadura de Deus. O soldado equipado, o soldado realmente valoroso, esse é aquele que vai vencer essa guerra. Muitos não reconhecem que estamos numa guerra. Querendo ou não, nós estamos numa guerra. Muitos não reconhecem que o inimigo é poderoso demais. Muitos não reconhecem que estamos ganhando ou estamos perdendo. Mas a guerra continua. Ou você está vencendo, ou você está perdendo, a guerra está continuando. E se você estiver no caminho da derrota, você está perdido. Se estiver no caminho da vitória, você está salvo. Muitos não reconhecem que temos os mesmos problemas espirituais e os mesmos ataques do Satanás. Todos. E temos os mesmos problemas. Todos. Há um tempo atrás, uma congregação estava com um problema. E eu cheguei lá para visitar. Já me chamaram lá. Olha, teve um problema aqui, tem uma divisão. Nós queremos que você fique do nosso lado. Eita! Guerra aqui Pensei que a nossa guerra fosse contra os principados, que de fato faz parte. Eu falei, eu sinto muito, eu não estava aqui no seu problema, eu não posso entrar. Ela falou, ou você está contra nós, ou você então vai ser do outro lado. Eu estava numa guerra, estou nem sabendo. Não, eu sinto muito, mas não vou ficar do lado de ninguém, porque então você está do outro lado. Muitos não reconhecem que nós estamos numa guerra espiritual. Uma vez eu estive lá em Belo Horizonte. Eu sei que tem gente em Belo Horizonte aqui, então eu vou falar mal de Belo Horizonte. Faz tempo. Eu fiz eu acho do tempo do Charlie, o que é? É de Itapuã? Onde é que, vocês que são de Belo Horizonte aí, onde é que o Bill, né? E o David, o Davi e o... Era Itapuã, né? Itapuã. Naquela época lá de 1800 antigamente, eu fui lá fazer uma série de
pregações, lá uma campanha que nós fizemos, batemos nas... Ixi, trabalhamos lá, tivemos 20 não sei quantos batismos, e batemos nas casas, pregação de domingo de manhã até domingo à noite da outra semana, e panfleto, um excelente trabalho. No final de uma das minhas pregações, lá um jovem, pô, isso aí foi 1800 antigamente, eu tinha aproximadamente uns 40 e poucos anos, e o jovem tinha uns 20. Eu estava assim, ó, eu estava aqui, eu acabei de falar, e assim que acabei de falar, várias pessoas vieram conversar comigo, não deu tempo não de descer, nem deu descer do púlpito. Então o jovem chegou para mim e falou assim, você fala isso porque você não tem os mesmos problemas, as mesmas tentações que nós jovens temos. Eita bichinho! Você se esqueceu que eu também fui jovem, né? Eu já tive a sua idade. Não parece, né? Mas já tive a sua idade. Eu já tive 18 anos, eu já tive 15, eu já tive 12 anos. Falei para ele. Eu já tive 19. E vou dizer, tem mais, eu te falo mais ainda. Ele falou, porque você não conhece as tentações que nós jovens temos. Falei, conheço, já passei por aí. Agora pergunto uma coisa para você, meu amigo irmão, meu amado irmão. Você conhece as tentações que nós, os quarentões, temos? Eu conheço a sua, porque eu já passei lá, já tive lá. Você não conhece as minhas. Se você pensa que os quarentões não têm tentações, eles têm tanto quanto os cinquentões. Todos nós temos. Eu tenho 65, não tenho tentação? Não estou morto? Muita gente acha que quando eu estou jogando bola eu estou morto, né? Mas eu só me finjo de morto para poder marcar gol, né? Não, mas todos nós temos os mesmos problemas. Então precisamos reconhecer que existe uma guerra espiritual e que você está nela. Ei, meus amados irmãos, você está numa guerra. Você é um soldado. Ou você está perdendo, ou você está vencendo. Mas você está numa guerra. Reconheça isso. E se revista dessa armadura, senão você vai ser vencido e derrotado pelo inimigo. Uma outra aplicação que eu tenho, uma outra conclusão que eu tenho, é que essa armadura que nós como soldados devemos ter, deve ser completa. Olha no versículo 11, na primeira parte. Revestivos de toda a armadura de Deus. Não falou uma e outra não, viu? Olha no versículo 13, na primeira parte. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Está vendo? Toda. Nós temos que ser cingidos com a verdade. Nós temos que estar vestidos com a couraça da justiça. Nós temos que ter os pés calçados com o preparo do evangelho da paz. Nós temos que estar embaraçados com o escudo da fé. Nós temos que ter o capacete da salvação. Nós temos que ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. O cristão deve ser revestido de inteiramente a armadura de Deus. No cristão não existe o Aquiles, como é que é o calcanhar de Aquiles, né? Aquele soldadão lá, né? O calcanhar, não temos, não devemos ter, porque estamos equipados com toda a armadura de Deus. Em Colossenses, deixa eu ir lá em Colossenses, já que eu mencionei Colossenses no começo, em Colossenses capítulo 2, versículo 8 a 10, Paulo diz assim: cuidado, que ninguém vos venha arredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Isso aí está dizendo que eu estou equipado com toda a armadura de Deus.
Isso quer dizer que eu estou aperfeiçoado como guerreiro, como soldado, que luta aquela guerra vitoriosa para o soldado. Como eu mencionei, gosto muito de ver a ligação entre os dois, porque um fala que nós estamos na perfeição da divindade e outro fala que por causa disso nós estamos perfeitamente abençoados com toda a sorte de bênção espiritual e, consequentemente, nós estamos completamente equipados, completamente revestidos de tudo aquilo que é de Deus para nós vencermos essa guerra, para sermos soldados realmente batalhadores, vitoriosos nesse mundo. Seja um cristão decidido de se revestir de toda a armadura. Eu sei que muita gente fala, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja, amém, aleluia, devemos nos reunir sempre com os irmãos. Mas não pense que porque você está lá domingo de manhã e porque você está lá de quarta-feira à noite, que você está de fato revestido com toda a armadura de Deus. Você tem que se conscientizar de que existe uma armadura, de tudo isso mencionado no capítulo 6, de 10 a 20, e você deve buscar e procurar se revestir de toda essa armadura. Seja firme nessa conquista dessa armadura, busque essa armadura, seja um soldado valoroso como membro da congregação, procure saber o que você deve saber da palavra, de tudo aquilo que está envolvido nessa armadura você deve buscar. Terceira conclusão que eu gostaria de tirar desse texto é que essa armadura perfeita é para ser para todo cristão. Para todo cristão. Um cristão deve ser melhor soldado que o outro? Não. Não. Todos devem ser igualmente valorosos soldados no reino. No capítulo 6, versículo 10 de Efésios, o Neto já me tirou de lá, no 6:10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos, todos vocês, aí irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, com toda essa armadura que ele menciona aqui. Tudo indica que os cristãos gentios estavam tendo um complexo de inferioridade. Eu sou um soldadinho de segunda classe no reino de Deus. Deus ama mais os judeus do que ama a mim. Os judeus estão mais equipados do que do que eu, gentil. O judeu tem toda aquela história que vem lá do gentil Abraão, né? E Moisés, e toda aquela riqueza daquela história, daquela herança, daquela descendência, etc. E eu, gentil, quem sou eu? Eu fui batizado recentemente, não tenho essa herança, não tenho nada disso. E se você vê como é que ele poderia facilmente se sentir complexado com um complexo de inferioridade. O fato do cristão ser abençoado por Deus com toda a sua vivência espiritual nas regiões celestiais em Cristo se aplica aos gentios igualmente como se aplicava aos gentios, igualmente como se aplicava aos judeus, e se aplica a todos nós. Toda essa armadura perfeita espiritual era também para os cristãos gentios da época, como era também para os cristãos gentios. Você lembra em Gálatas capítulo 3, versículo 1, o que Paulo falou: ó Gálatas insensatos, falando aos gentios, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem fascinou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Quem é que convenceu vocês dessas coisas erradas aí? Bem, todo mundo sabia, pergunta retórica, né? Porque na verdade eram judaizantes. Inclusive estavam sendo motivados e convencidos a serem circuncidados. E Paulo fala mais adiante: se você for circuncidado, Cristo não tem valor para você, etc. Tudo aquilo que tinha a ver com o conhecimento. Eles não estavam com a verdade. Eles não estavam. Mas eles tinham um complexo de inferioridade, e aquele complexo de superioridade dos judeus, então naturalmente enfeitiçava eles e fazia com que eles cedessem a toda aquela pressão feita pelos judaizantes. Um cristão pobre,
pode ser um soldado revestido de toda essa perfeita armadura de Deus, tanto quanto o cristão rico. Um cristão de terceiro mundo pode ser um soldado revestido de toda essa perfeita armadura de Deus, tanto quanto o cristão de primeiro mundo. Nada de complexo de inferioridade. Um cristão não estudado pode ser um cristão revestido de toda essa perfeita armadura de Deus, tanto quanto o cristão estudado. Uma mulher pode ser uma soldada revestida de toda essa perfeita armadura de Deus, tanto quanto um homem. Um irmão de favela pode ser um cristão, um soldado revestido de toda essa armadura, essa perfeita armadura de Deus, tanto quanto um que mora numa mansão lá no alto da cidade, em algum lugar. Se aplica a todos nós. Todos nós podemos ser soldados perfeitos no reino de Deus. Uma quarta aplicação, conclusão que eu vou tirar e vai ser a última. O andar de modo digno do Senhor se completa com o cristão sendo um soldado revestido com toda a armadura de Deus. O andar digno. Lembra no capítulo 4, versículo 1, se eu conseguir ganhar do vento aqui, eu vou lá no 4:1. Andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Então esse andar de modo digno da vocação a que fomos chamados se completa com essa armadura, com o fato de sermos um perfeitos soldados no reino de Deus. Se completa com isso. Ok, vamos lá. Você nota no capítulo 4, que eu já mencionei para vocês, do 7 a 16, que o andar de modo digno do Senhor inclui andar como membro abençoado da igreja? Não foi a primeira área que Paulo tratou no capítulo 4, do 7 ao 16? Ele está falando, deixa eu ler pelo menos uma passagem, já li para você, no capítulo, não, também deixa eu ver aqui, no capítulo 4, lá no versículo, o versículo 16, por exemplo, no capítulo 4, 16, ou 15, 16. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que é que está dizendo? Ligando isso com o 6, do 20, do 10 ao 20, isso está dizendo que nós devemos ser um soldado equipado com essa perfeita armadura de Deus, sendo um membro da igreja local. Eu sei que um corpo é composto de membros, mas nós não somos um exército. Então a igreja local é um exército composto de soldados. Cada um de vocês na sua congregação, você é um soldado ali, meu irmão. Você é um soldado lutando para a grandeza do reino de Deus naquele local, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação dos seus irmãos, lutando, batalhando, fazendo todo o possível, como um soldado membro da igreja. Tem alguém que já pescou essa visão? Tem uma igreja, como é que chama aquela igreja? Exército da Salvação, né? Exército da Salvação? Tem aqui no Brasil? Tem. É uma igreja, você sabia, né? É uma igreja. O que você é? Eu sou o sargento. É? Ok. Que exército? O exército da salvação. Você já sabe disso, né? Então eles pescaram a ideia, mas pescaram errada, né? Pegaram o peixe errado. Sim, nós somos soldados. E todos nós, já temos um comandante. Temos um sargento, um tenente, um coronel, um major, um chefe do exército. Chefe maior do exército. Quem é? Jesus Cristo. E nós, soldados rasos. Oh, glória!
E aleluia, que alegria ser um soldado raro no exército do maior comandante de exército já houve no mundo, o próprio Jesus Cristo. Glória a Deus. Você nota também no capítulo 4, do 17 ao 5, 21, que andar de modo digno do Senhor inclui andar como um soldado abençoado nesse mundo tenebroso. Andar como um soldado abençoado, como um soldado equipado, com essa perfeita armadura, na sua vida diária, lá onde você trabalha. Você está ali trabalhando, certo? Se você é um pedreiro, você está ali sentando um tijolo, e você tem 2 serventes ali trabalhando com você, que não são do reino, e você tem que ser um soldado. Qual é a sua profissão? A primeira ou a segunda? A segunda, vai. Eu sou pedreiro. E a primeira? Sou soldado. Soldado de Deus. Na vida diária. Então onde você vai? Na escola, como professor, como aluno. Lá no trabalho, como empregador, como empregado. Você é um soldado que deve ser perfeitamente equipado com toda a armadura de Deus. Capítulo 4, 17 a 5, 21. Notamos em capítulo 5, do 22 ao 6, 9, que o andar de modo digno do Senhor inclui andar como um membro abençoado da família cristã, como um soldado equipado. O irmão Ricardo falou sobre o pai presente. Quem é o pai presente? O pai soldado. Lutando, guerreando. Quem é que é pai aqui? Levanta a mão. Eita, tá cheio. Todo mundo, não tem filho. Quem que é filho? Levanta a mão. Esqueça, então, esqueça. Não, mas você sabe, e eu sei que eu também sou pai, que educar filhos é uma guerra. Certo ou errado? Barbaridade, tchê, como diz lá em Sergipe, Aracajuna. É de fato uma guerra. Uma guerra. É uma guerra, uma luta. Você sabe disso. Outro dia mostraram na televisão uma criancinha desse tamanhozinho. Deixa eu falar da netinha da minha esposa, que é minha sobrinha. Ainda bem que caiu a ficha para alguns. Okay. A netinha da minha esposa. Desse tamanhozinho, tem sei lá, 20 meses. Tem cabeça. Tem a sua, é uma guerra. Ela vai atrás da avó e quer que a avó pegue. Vovó. Ela, né? Vovó. Quase não fala, mas vovó. E a avó, não, estou ocupada, estou lavando louça, fazer o quê? E, né, vovó. E a vovó não dá, e ela vai entrar no meio da perna da avó e gruda nas pernas da avó. A avó, estou ocupada. E quando ela não vê que ela não consegue, ela abre a boca no mundo. Não sei se assistiram a televisão um tempo atrás, eu acho que não, de criancinha, criancinha pequena de aí 1 ano menos, e quando a mãe dá atenção ao filho maior, a criança faz de tudo para entrar no meio. Quem que viu isso? Opa, ok, alguns, muito obrigado, eu não estou mentindo sozinho. Aí a criancinha faz de tudo para ganhar a atenção da mãe, de tudo. Que atrapalha o brinquedo da mãe com o mais velho. Atrapalha. E quando não consegue, a mãe põe de volta lá, começa a fazer birra, joga coisa. Vocês viram, né? E quando não consegue, aí abre a boca no mundo. Grita, berra. 1 ano. 1 ano. É uma guerra educar filhos. Eu acho que tem que algum dia desse aparecer alguém que vai ensinar os outros como educar filhos. Quer dizer, a palavra fala, né? Mas nós sabemos que é uma
verdadeira guerra. E você, como pai, e a sua esposa, como mãe, vocês precisam, e nós precisamos, reconhecer que nós somos soldados nessa guerra, tentando vencer essa batalha na educação dos nossos filhos. E tem mais. Eu não vou lá nos versículos, mas marido não é para ser cabeça? Eita coisa difícil, hein? Ser cabeça de uma mulher. Eu posso falar mal delas, porque elas não estão aqui, né? Não tem nenhuma lá no fundo, não. Ainda bem que as cozinheiras estão lá na cozinha. Mas é uma guerra. O homem ser cabeça de uma mulher é uma guerra. Se você não for um soldado, revestido de toda essa armadura de Deus, você não vence. E ela ser submissa também é uma guerra. É uma guerra. E se ela não for uma soldada revestida pela armadura de Deus, ela não vai vencer essa luta e ela não vai ser submissa. Essa guerra ela vai perder. Ela pode ganhar sem revestir toda a armadura. O que eu estou dizendo é o seguinte: a guerra é como membro da igreja, então você precisa ser soldado. A guerra é como membro da sua família, você precisa de ser soldado. A guerra é na sua vida diária, lá fora. Guerra. Guerra. Uma vez eu estava com uns amigos, eu fui jogar bola com eles. E eles, depois que acabou o jogo, me convidaram para ficar com um churrasco. Eita, essa coisa não está cheirando bem. Falei, eu fico, né? Fico um pouco, ao que sai um pouquinho a carninha, que eu começo a ver que eles começam a beber alguma coisa, eu me mando, né? Mas antes que isso acontecesse, inventaram de querer fazer o bebê. Rapaz, quase que partiu para uma guerra física. E os caras queriam me pegar na marra, na mão e abrir minha boca e colocar bebida na minha boca. Está falando de guerra? Nós vivemos numa guerra. Nós vivemos numa guerra. Eu gosto quando Paulo disse aqui em 6,10 que nós somos abençoados, quanto ao mais, né? Quanto ao mais. Efésios 6,10, novamente, quanto ao mais. Isso quer dizer que essa armadura se aplica a tudo que foi falado lá atrás. Será que isso não quer dizer que o cristão abençoado com só de bem espiritual, que anda de modo digno da vocação que foi chamado, não é também um tremendo de um soldado abençoado, como membro da igreja, como um cidadão e como um membro de sua família? Meus irmãos e amigos, né? A vitória, a guerra existe, a batalha está presente, mas a vitória é garantida se nós a revestirmos de toda a armadura de Deus. Amém. Soldado valente, soldado equipado, soldado com toda a armadura de Deus, soldado que toma a iniciativa. Um dos problemas sérios na igreja é o soldado morto, o soldado que não toma iniciativa, ele não faz nada. Só faltava o seguinte: você está numa guerra, certo? Aí chega o inimigo lá com uma espada perto de você, você saca a sua espada. Cadê o fulano? Devo ou não devo matar esse cara aqui, ó? Devo ou não devo matar ele? Cadê o que está dando as ordens aqui na igreja? Nessa altura você já morreu, né? Já enfiou a espada em você. Você tem que ter iniciativa na sua família, iniciativa na sua vida diária, iniciativa na igreja, soldados batalhadores, soldados que partem para a guerra, soldados que não olham para trás, soldados que vão lá para frente e para cima do inimigo, soldados que estão vendo a vitória lá na frente. É uma guerra que nós temos. É uma guerra que nós temos. Vamos parar o síndrome de Adão, que já foi mencionado. E vamos começar aqui a síndrome daqueles que são soldados batalhadores no reino. O síndrome de Jesus. Sim,
Adão pecou e nós também faríamos a mesma coisa. Jesus viveu, o primeiro a viver uma vida divina, abençoada, soldado de Deus aqui na terra, o primeiro, a síndrome de Jesus. Vamos nós também ser iguais a Jesus, não os últimos, não os únicos. A síndrome de Jesus começou e só vai acabar quando a guerra terminar. Amém.